Cumprimento a todos vocês com a paz de Cristo em nome de Jesus. Eu sou o evangelista Adriano Fábio e eu estou aqui com o canal A Palavra de Vitória. Deus tem hoje uma palavra para você. E a palavra de Deus, ela está aqui no livro de Efésios, no capítulo 3, no versículo 20, aonde a Bíblia vai nos dizer: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que atua em nós. Vamos estar, meus amados, meditando nessa palavra. Aqui a Bíblia está dizendo que Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus, ele vai fazer além dos nossos pensamentos. Aqui é algo que precisa ser trabalhado. A palavra de Deus foi liberada, foi decretada. A Bíblia diz ali em Isaías, o capítulo 55, a partir do versículo 11, após Deus falar, após Deus liberar uma palavra, ela não volta vazia. Aqui a Bíblia está dizendo que Deus vai fazer. É uma verdade estipulada pelo Senhor. O que nós devemos fazer aqui é aplicar, meus amados, essa verdade em nosso coração. E dentro desse texto está dizendo que ele é infinitamente capaz de fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Aqui então é uma verdade. Nós devemos alinhar os nossos pensamentos com o pensamento de Deus. Nós devemos, meus amados, olhar para a grandeza de Deus. Nunca para a circunstância, nunca para a situação. Não olhe para o problema. Tire o seu olhar do problema e eleve o seu olhar ao seu Deus. Eleve o seu olhar a Cristo. Jesus Cristo, ele é a minha vitória e Jesus Cristo é a sua vitória. Então, no meio da tribulação, no meio da tempestade, comece a adorar a Deus. Ali em Atos, no capítulo 16, ali no versículo 31, a Bíblia vai dizer: crê no Senhor, será salvo, tu e a tua casa. Mas dentro desse contexto, nesta passagem, Paulo e Silas estavam presos por pregar o evangelho. Eles haviam ali apanhado por pregar a palavra de Deus. E eles estavam ali algemados, ali eles estavam no tronco e eles começaram a adorar. A Bíblia vai dizer que à meia-noite ali Deus moveu aquele lugar ali, meus amados, e houve salvação naquele lugar. Eles foram livres e o carcereiro e a família do carcereiro creram em Jesus Cristo e foram salvos. É no momento da prova, é no momento da adversidade que você tem que adorar a Deus. Eleve a sua mente, meus amados, à vitória. Não olhe para a circunstância, não olhe para o problema. A ferramenta que o diabo tem para tentar paralisar você é a circunstância. Ele apresenta para você o problema e fala na tua mente que não tem solução. E você tem que tomar cuidado, porque Provérbios 18, 21 vai dizer que o poder da vida e da morte estão nas palavras e o que gostam de usá-la vão comer do seu fruto. Então tome cuidado no momento da adversidade com as palavras que você vai falar. Tome cuidado para você não liberar palavras de derrota. Saiba que o diabo só pode trabalhar se você der autoridade para ele. E a autoridade você dá com as palavras. Por isso o texto está dizendo aqui que Deus, ele é capaz de fazer infinitamente mais. Ele vai fazer infinitamente. É muito maior o que Deus vai fazer se nós olharmos para Ele, se nós começarmos a enxergar a solução, se nós entendermos que nós estamos diante de um Deus grande. Como Jesus diz ali em Marcos 9, 23, tudo é possível ao que crê. Se você teve aí um diagnóstico ruim, um diagnóstico de enfermidade, vá para a palavra de Deus. Ali em Isaías, no capítulo 53, 4, 5, vai dizer que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Você pode ler também a palavra de Deus ali em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 24, também vai repetir. Pedro vai citar essa passagem aqui, que está consumado. Nós fomos sarados. Efésios 1, 3, o apóstolo Paulo vai dizer que todas as bênçãos espirituais, elas já nos foram concedidas em Cristo Jesus. Então eleve o seu pensamento a essa verdade. Não fique meditando no problema, não fique olhando para a enfermidade,
mas medite na cura, medite na palavra de Deus, creia na palavra, doutrine a tua mente a enxergar um Deus que tudo pode. A Bíblia vai dizer, meus amados, ali em Hebreus 11:6, sem fé é impossível nós agradarmos ao Senhor. Mas a Bíblia também nos diz, Hebreus 11:1, que a fé ela é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. Então veja através da fé, veja através da palavra, entenda, Deus está com você. Como a Bíblia diz ali em 1 João 4:4, maior é aquele que está conosco do que aquele que opera nesse mundo. Então nós não devemos temer o nosso adversário, nós devemos confiar em Deus, nós devemos entregar, como diz ali no Salmos 37, no versículo 4, nós devemos deleitar no Senhor. E no versículo 7 dos Salmos ali, no versículo 5, melhor, do Salmos 37, vai dizer, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então nós devemos deleitar. Uma vez que nós colocamos, nós devemos descansar no Senhor. E uma vez que nós entregamos, nós devemos ter a certeza que Deus irá fazer. Deus vai fazer, Deus vai mudar a sua história. Medite nisso, eleve a tua mente a acreditar nessa verdade. Paulo diz ali em Romanos 12:2, melhor dizendo, que nós não devemos moldar ao padrão desse mundo, mas transformar o mundo com a renovação da nossa mente. Renove a tua mente com a verdade da palavra, renove a tua mente com aquilo que a Bíblia diz, renove a tua mente, meus amados, pensando nas coisas do alto, como o apóstolo Paulo diz ali em Filipenses 4:8, tudo aquilo que for bom, aquilo que for agradável, tudo que for perfeito, nisso pensais. Eleve os seus pensamentos à vitória, eleve os seus pensamentos à grandeza de Deus. Coloque no Senhor, coloque oração diante de Deus. Comece a agradecer dizendo, eu já tenho a resposta. Medite em textos das Escrituras que dão para você, meus amados, a posse da vitória. Se for questão de enfermidade, você lê ali Isaías 53:4-5. Se for aí sobre um ataque espiritual, você declara, meus amados, que a sua vitória já aconteceu. Efésios 1:3. Deus já concedeu para você todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Declare ali os Salmos 91, versículo 7. 1000 vão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Declare Deuteronômios 28:7. O inimigo vai cercar por um caminho, mas vai ter que correr por 7. Declare ali os Salmos 91, praga nenhuma vai atingir a minha tenda. Firme na palavra, firme na verdade, firme nas Escrituras, e você vai obter a vitória. Deus está dizendo que Deus vai fazer infinitamente mais, meus amados, daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Esse poder que Deus está se referindo que opera em nós é o Espírito Santo. Só tem o Espírito Santo aquele que creu em Jesus Cristo, se arrependeu de seus pecados, aquele que nasceu de novo, esse tem o Espírito Santo. Se você entregou a sua vida, o Espírito Santo está dentro de você. E se você ainda não tomou essa decisão, e se você quiser tomar essa decisão, se você se arrepender de todo o coração e quiser entregar a sua vida a Cristo, meus amados, façam oração, entregue a sua vida a Cristo. Nesse momento você nasce de novo. No momento que você nasce de novo, se você se arrependeu de verdade, o Espírito Santo vem habitar dentro de você. É esse poder que atua em mim e esse poder que atua em você. A Bíblia diz ali em Gálatas 5:16, se nós vivermos pelo Espírito, de maneira nenhuma nós iremos satisfazer os desejos da nossa carne. É o Espírito Santo que vai conduzir eu e você à vitória. Ele vai nos direcionar, ele vai nos instruir, se nós nos posicionarmos sobre a palavra, se nós deixarmos ele agir, se nós entregarmos o controle nas mãos do Senhor. É através do poder do Espírito Santo, através do poder do Espírito Santo que Deus manifesta a glória e as grandezas dele. Jesus, ele prometeu ali aos discípulos que ele iria para o Pai, mas ele não nos deixaria sozinho. Ele ia enviar o Consolador, como está ali em João, você pode ler João 14, versículo 16, versículo 26. Ele enviou o Consolador, agora o Espírito Santo, agora para habitar em mim, para habitar em você. Ele vai dizer ali no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 23, se nós amarmos o Senhor, meus amados, ele vai nos amar. O Espírito Santo vai habitar em mim, vai habitar dentro de você, ele vai fazer morada em nós. Isso acontece através do poder do Espírito Santo.
Quando você nasce de novo, você é regenerado, você é perdoado, os seus pecados são apagados em Cristo, lançado no mar do esquecimento, e você recebe o dom da justiça, que é um presente. Você é justificado pela fé, como diz a palavra ali em Romanos 1,17. E aí o Espírito vem habitar dentro de você. Diariamente, entregue o controle da tua vida ao Espírito Santo. Quando você acordar, peça ao Espírito, conduza a minha vida, a cada passo, cada pensamento, entregue tudo a Ele. Ali em Romanos 8,26 vai dizer que Ele é o nosso ajudador. Peça a ajuda dEle e Ele vai ajudar, Ele vai instruir você. Não foque, meus amados, somente nesse mundo, mas firme na palavra. Só uma verdade, como Jesus diz ali em João 17, no versículo 17. E a verdade é a palavra de Deus. E através do Espírito Santo de Deus, meus amados, a palavra de Deus, meus amados, traz à existência tudo aquilo que ela diz na minha vida e na sua vida quando nós nos posicionamos com fé, quando nós elevamos o nosso pensamento, a solução, e não o problema. O diabo quer levar você para a circunstância. No momento que Pedro caminhava sobre as águas, Pedro tirou o olhar de Jesus, olhou para as ondas, ele teve medo e começou a afundar. Quando você olha para o problema, para a circunstância, para o diagnóstico, você vai ter medo. Isso faz você afundar. Não tire o olhar de Jesus. Coloque o seu olhar em Jesus. Comece a adorar. Uma vez que você colocou em oração diante de Deus, independente da circunstância, independente dos sintomas, independente daquilo que você está sentindo, comece a agradecer a Deus pela cura. Comece a agradecer a Deus pela solução, ainda que você não vê uma solução instantânea, mas veja pela fé. Quando você crê, meus amados, com o coração, essa verdade vai se manifestar na sua vida. E você só pode crer com o coração quando você persevera crendo, quando você doutrina a tua mente a acreditar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida, além daquilo que você pensa ou imagina, segundo o poder do Espírito que opera dentro de você. Amém? Essa é a palavra de Deus hoje para a tua vida. Eu quero orar por vocês agora. Pai, eu oro abençoando cada ouvinte e seus familiares, que eles sejam cheios e renovados, fortalecidos com a verdade da Tua palavra, que a Tua graça flua, que o Teu poder se manifeste, que a verdade da palavra, Pai, venha transformar cada coração de cada ouvinte, para que eles sejam cheios, iluminados e renovados. Eu oro abençoando cada ouvinte e declaro que as portas do inferno não vão prevalecer contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família. Eu declaro agora bonança na tua vida. Eu declaro agora a provisão de Deus. Eu declaro agora portas abertas, cura, libertação, transformação, solução para os problemas, através da graça, através do poder do Espírito, em nome de Jesus. Amém.